Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui na aula 2 sobre o movimento uniformemente variado. E se você não assistiu a aula 1 que está aí em nosso canal sobre o movimento uniformemente variado, é altamente recomendável que você assista, tá? Foi a aula onde a gente conceituou a aceleração, vimos o que é um movimento acelerado e vimos o que é um movimento uniformemente variado desacelerado, beleza? Agora, nessa aula 2, a gente vai, a partir da equação do módulo da aceleração, determinar a função horária da velocidade do movimento uniformemente variado. A gente sabe já que quando o movimento é variado, essa velocidade do corpo, né, o módulo da velocidade do corpo está aumentando ou diminuindo. Então, se essa velocidade está aumentando ou diminuindo, né, a gente não pode mais calcular essa velocidade da mesma forma que a gente calculava no movimento uniforme. Existe agora uma outra função horária para a velocidade, no caso do movimento variado, tá bom? Vamos lá então. Então a gente já sabe que no movimento variado, a velocidade do corpo vai aumentando ou diminuindo ao longo da trajetória. Eu vou representar aqui pra gente, ó, que essa velocidade está aumentando. Vou representar aqui um corpo, só para a gente entender mais ou menos o que é que vai acontecer. Ó. Ele está na posição inicial. Vamos supor que na posição inicial ele estava parado, né, turma? Ó, a velocidade inicial é 0. E aí, de repente, ele começa a se mover, né, professor? Aí faz de conta que ele chegou aqui nessa posição, na posição 1, com uma velocidade já um pouquinho maior, né? Inicialmente não tinha velocidade. Aqui ele já tem uma velocidade que eu vou chamar de V1, né? Ó, é o módulo da velocidade 1 na primeira posição. Aqui, quando chegou mais adiante, na posição 2, né, ele já tem uma outra velocidade, que eu vou dizer que tem módulo V2. Né? E se essas distâncias estão aumentando, né, galera? Se eu considero que cada posição dessa é espaçada por um intervalo de tempo de 1 segundo, olha só, eu percebo então que a cada segundo a distância percorrida pelo corpinho vai aumentando. Né? A cada segundo a distância percorrida por esse corpo vai aumentando, né, turma? Nesse primeiro segundo ele percorreu essa distancinha aqui, com mais um segundo ele já percorre uma distância um pouquinho maior. E assim sucessivamente. Isso indica pra gente, se o carro está percorrendo, se o corpo está percorrendo, a cada segundo que passa uma distância maior, isso indica pra gente que a velocidade dele está aumentando. Que o módulo, né, o valor da velocidade dele está aumentando. Então eu posso afirmar com certeza que nesse caso o V2 é maior que V1, que é maior do que a velocidade inicial. Faz sentido, né, professor? A gente viu também que quando o módulo da velocidade aumenta, a aceleração é que está fazendo esse módulo da velocidade aumentar. Portanto, o sentido da aceleração fica igual ao sentido dessa velocidade. Então, se eu quisesse desenhar a aceleração aqui, ó, o sentido da aceleração desse movimento é igual ao sentido da velocidade. Olha só, os dois estão, nesse caso aqui, para a direita. Nós já vimos que para calcular essa aceleração, né, para calcular a aceleração, o módulo dela, a gente usa a variação da velocidade em um determinado intervalo de tempo. Né? A aceleração é a famosa taxa de variação da velocidade, né? Professor, tudo isso eu já vi no vídeo 1, cara. Aqui eu só estou resumindo, um breve resumo para você entender onde a gente quer chegar, né? Então isso daqui, ó, a aceleração é a taxa de variação, né, professor? É a taxa de variação da velocidade. Pronto. Professor, mas o senhor falou no início do vídeo, né, Wilson? Você falou que a gente ia chegar na função horária da velocidade a partir dessa equação da aceleração. E pode. Acompanha comigo. Então o que é que eu vou fazer agora? A gente vai chegar agora na função horária da velocidade, né, turma? Olha só. Função horária, tá? Função horária da velocidade. Show de bola, professor. Vamos ver então como é que a gente pode encontrar a velocidade no movimento uniformemente variado após um certo tempo, né? Essa velocidade está aumentando, né? Daqui a 10 segundos, quanto que vai valer essa velocidade? Então, eu pego a fórmula da aceleração e faço alguns joguinhos com ela. Se liga. A aceleração
é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Você já está acostumado a pegar esse valor que está dividindo e jogar lá em cima no outro termo da equação multiplicando, né? Então esse cara eu posso botar aqui, né, professor? E aí ele fica ΔV é igual a aceleração vezes o ΔT. Professor, faz sentido, né? Quem está dividindo passa para o outro lado multiplicando, né? É exatamente isso. Esse ΔV, a variação da velocidade, né? É a velocidade final menos a velocidade inicial que o corpo tem. Vale ressaltar aqui que sempre esse delta em física, né? Sempre esse delta em física, galera, está representando variação de alguma coisa. E essa variação de alguma coisa é sempre essa coisa final menos a coisa inicial, beleza? Então a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial, que é igual à aceleração vezes o intervalo de tempo, que eu vou chamar somente de t. Passando essa velocidade inicial negativa para o outro lado, ela vai positiva. E aí a gente obtém, a partir desse jogo aqui, né, desse jogo matemático, a função horária da velocidade como v igual a v0 mais a aceleração vezes o tempo. Então v é igual a v0 positivo, que passa para o outro lado da igualdade, mais a aceleração vezes o tempo. Aqui então está a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. É a partir dela que a gente descobre a velocidade final do corpo que está em movimento uniformemente variado após um certo intervalo de tempo. Logicamente, se você já conhecer a velocidade inicial e a aceleração. Professor, faz sentido, né? Para calcular a velocidade final do corpo, eu preciso somar a velocidade inicial com o produto da aceleração vezes o tempo. Exatamente. Então, velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Vamos botar as unidades, olha só. Velocidade, a unidade é o metro por segundo. Velocidade inicial, aqui ó, velocidade inicial, né? Também é metro por segundo, né? O metro por segundo. Esse A é a aceleração, que a gente mede em metro por segundo ao quadrado. E esse tempo é medido em segundos mesmo. Então, aí estão as unidades dessas grandezas aí, né? No sistema internacional, para você não esquecer mais. Agora, se você observar direitinho, a função horária da velocidade no movimento uniforme é uma função de primeiro grau, né? A relação entre velocidade e tempo é uma relação de primeiro grau. E vocês sabem que as questões adoram trabalhar gráfico com a gente, né? Então a gente pode definir agora, a gente pode analisar agora, né? Como é que se comporta o gráfico dessa função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Vamos lá, né? Como é que a gente pode desenhar esse gráfico, né? Ou a gente pode dizer assim, o diagrama, né? O diagrama velocidade versus tempo, né? Diagrama é gráfico, tá, galera? Diagrama da velocidade versus tempo para o movimento uniformemente variado. Tudo bem. Professor, eu sei que no movimento uniformemente variado, o valor da velocidade pode estar aumentando ou diminuindo. Mas como eu represento isso em um gráfico? Assim, olha só. Imagine que aqui eu vou desenhar o gráfico onde a velocidade aumenta com o passar do tempo. Se a velocidade está aumentando com o passar do tempo, o gráfico vai ficar mais ou menos desse jeito. Ó. Esse primeiro valor da velocidade, ó, no tempo inicial 0, esse primeiro valor de velocidade é a velocidade inicial. E no tempo final t, a velocidade final pode ser chamada simplesmente de v. Pronto. E aí você encontra o gráfico, o primeiro gráfico, né, para o movimento uniformemente variado, né, o gráfico da velocidade. Agora, esse valor da velocidade, né, o módulo da velocidade, pode estar reduzindo, né, professor? Se a aceleração estiver em sentido oposto, né, professor? Porque aqui ela está no mesmo sentido, aí a velocidade aumenta. Se a aceleração estiver em sentido oposto, a velocidade está diminuindo, né? É como se fosse um carro freando, exatamente. E aí como é que seria esse gráfico, né? Para um carro freando,
para um carro freando, todo mundo aí do outro lado deve concordar que a velocidade diminui com o tempo, né? Para um carro que está freando, a velocidade começa em um determinado valor, né? Sei lá, 20 km por hora, o carro freia e essa velocidade diminui até chegar no valor de zero, né? Então ele tem a velocidade inicial, que é maior que zero, e a velocidade diminui até parar, né? Vamos supor que esse carro para, né, professor? Pronto, então aqui eu tenho os gráficos da velocidade que você pode obter lá no movimento uniformemente variado. Agora vamos analisar, vamos classificar esse movimento a partir dos vetores velocidade e aceleração, tá bom? Vamos classificar se o movimento é acelerado ou desacelerado a partir dos vetores V e A. Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? A gente vai classificar os movimentos, ó. Classificação do MUV, ou seja, a classificação do movimento uniformemente variado. Bom, o movimento pode ser acelerado, né? Você já sabe, ó, o movimento pode ser acelerado ou pode ser desacelerado, que eu boto já já. Para o movimento ser acelerado, velocidade e aceleração têm que estar no mesmo sentido. Olha só, faz de conta então, faz de conta que eu tenho aqui, olha só, a posição do carro aumentando, né, ó, para a direita. Posição do móvel, né? E aqui eu tenho esse móvel, ó, ele está se movendo, ó, também, né, ó, para a direita. Beleza, professor? Então está para a direita. Se está para a direita, a velocidade dele, né, ó, a velocidade dele aqui está para a direita, né, professor? Pronto, a velocidade está para a direita. Agora, se a aceleração também tiver para a direita, né, se a aceleração também tiver para a direita, significa o quê? Se a aceleração também tiver para a direita, significa que o módulo dessa velocidade está aumentando, né? Ah, professor, é verdade, né? Se a aceleração também tiver para a direita, os dois na mesma direção e sentido, significa que o módulo da velocidade está aumentando. Então o movimento é acelerado? Sim. Professor, poderia acontecer de uma outra forma? Sim, poderia. Nesse caso aqui você diz, olha só, você diz que a velocidade, né, tanto velocidade quanto a aceleração são positivas, né? Velocidade é positiva e a aceleração também é positiva. Mas poderia acontecer isso, olha só. A posição aumenta para a direita, ó, a posição, né, aumenta, cresce, né, para a direita, mas o móvel está seguindo em sentido oposto, né? Ó. Ah, professor, pode, né? Pode, olha só, o corpo está em sentido oposto. Ah, tá. Se ele está em sentido oposto, turma, a velocidade está, ó, para a esquerda, né? Professor, faz sentido, né? Se a velocidade está para a esquerda, oposta à trajetória, então a velocidade é negativa. Caraca, professor, faz sentido. Agora, se essa velocidade for negativa, mas o módulo dela estiver aumentando, ou seja, o corpo está em sentido oposto à trajetória, mas o valor da velocidade está aumentando. 2, 4, 6, 8, 10, Então, se isso estiver acontecendo, você diz que a aceleração também está para a esquerda. Ah, tá, professor, que interessante, né? Aí você tem que a aceleração também está oposta à posição, né? Também está oposta à trajetória, e a aceleração também é negativa. Como velocidade e aceleração têm mesmo sentido e têm mesmo sinal, então o movimento é classificado como acelerado, tanto nesse caso quanto nesse daqui, né? Ah, professor, que massa. Então veja, viu? O que é que eu quero dizer a você? Nesse outro exemplo que eu desenhei aí, ó, pode estar acontecendo o seguinte, presta atenção. Eu posso dizer a você que essa velocidade aqui, ó, por estar em sentido oposto à trajetória, é, por exemplo, menos 2. Menos 2 metros por segundo. Essa outra velocidade aqui é menos 4 metros por segundo. Essa outra aqui é menos 6 metros por segundo. Cuidado para você não pensar que essa velocidade está diminuindo. Mas, professor, de menos 2 para menos 4 para menos 6 não está diminuindo? Mas a gente analisa o módulo. Lembre que o sinal só indica que essa velocidade está oposta à trajetória, né? Está contra a trajetória. A gente só analisa o módulo, que é o valor numérico. O valor numérico está aumentando.
2, 4, 6. Então a aceleração é que está fazendo esse valor numérico aumentar. Então aceleração e velocidade têm o mesmo sentido. Logo, o movimento é acelerado. Professor, deixa eu ver se eu entendi na minha cabeça. Então quer dizer que sempre que o módulo da velocidade aumenta, independente se ela está a favor da trajetória ou contra a trajetória, a aceleração tem o mesmo sentido que essa velocidade. E quando isso acontece, o movimento é classificado como acelerado. Exatamente. Agora, pode acontecer de um movimento ser desacelerado, né? Já sei, professor, é quando velocidade e aceleração têm sentidos opostos, né? Exatamente. Suponha que eu tenha aqui, ó, a trajetória, né, aumentando para a direita. A trajetória está direcionada para a direita, né? Olha o que está acontecendo aqui agora. Eu tenho um corpinho que está vindo para a direita também, ó. Tá, professor, interessante, né? O corpinho está vindo para a direita também. Portanto, a velocidade dele tem sentido para a direita, né? O vetor velocidade dele tem sentido para a direita. Mas eu posso dizer a você que esse corpinho está freando e em algum momento ele vai parar nessa trajetória. Se ele está freando, significa que alguém está fazendo, existe alguma influência aí, né? Fazendo com que o módulo dessa velocidade diminua. O que é que faz com que o módulo da velocidade diminua? É a aceleração também, só que agora ela está em sentido oposto. Ah, tá, professor, entendi, né? Como a aceleração está em sentido oposto à velocidade, o movimento é desacelerado. Exatamente. Ou então analisa os sinais, olha só. Velocidade a favor da trajetória, então velocidade positiva. Aceleração contra a trajetória, então a aceleração é negativa. Velocidade positiva, aceleração negativa, movimento desacelerado. Caramba, professor, que legal! Eu podia dizer também, né, professor, assim, ó, que a trajetória aumenta para a direita, ó. Eu poderia dizer que a trajetória aumenta para a direita, o corpo está vindo para a esquerda, olha só essa agora, ó. O corpo está vindo para a esquerda, contra a trajetória, né, professor? Então, nesse caso, a velocidade, ó, está direcionada para a esquerda, né? O corpo está vindo para a esquerda, então a velocidade está para a esquerda, né? Ah, tá, é verdade, né, professor? Agora faz de conta também que em algum momento esse corpo vai parar, né? Ele está vindo para a esquerda, mas em algum momento ele vai parar. Então o movimento dele é desacelerado. Caramba, professor, faz sentido. Se ele vai parar, é porque tem alguma influência puxando o corpo para o outro lado, fazendo com que o módulo da velocidade diminua. Então essa influência é justamente a aceleração, que está direcionada para o sentido oposto. Olha só. Caramba, professor, é verdade. Por isso que em algum momento ele vai parar. Exatamente. Se eu for analisar os sinais, olha só. Velocidade é contra a trajetória e a aceleração é a favor da trajetória. Sinais opostos, movimento desacelerado. Então, galera, resumindo isso que a gente viu nesse vídeo, olha só. Quando os sinais de velocidade e aceleração são iguais, o movimento é acelerado. E quando os sinais de velocidade e aceleração são opostos, o movimento é desacelerado. Como eu posso encontrar essa velocidade? Com a função horária v igual a v0 mais at. Professor, aquele famoso vovô e vovó ainda trabalham, né? Exatamente, né? Ou então, né, vírus voadores atacam a Terra, né, professor? Pode ser, né, também. O gráfico pode ser uma função crescente, caso o módulo da velocidade aumente, ou pode ser uma função decrescente, caso o módulo da velocidade diminua, que é o caso quando um carro está freando, por exemplo. Galera, eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham compreendido essas nuances entre velocidade e aceleração no movimento uniformemente variado. Na nossa aula 3, a gente vai estudar a posição, a função horária da posição no movimento uniformemente variado. Continua com a gente. Tchau!